aí com a sua parceria, você que gosta de conectar com a gente, já estamos aí na internet, viu, pessoal? Daqui a pouquinho estaremos no rádio também, no 104.9, daqui uns 3 minutinhos, estaremos transmitindo as notícias do dia, fazendo aquele resumo diário de informações, tanto notícias aqui da cidade, como também notícias de todo mundo, né? Tá ok? Estaremos trazendo informação, contamos aí com a sua participação, o pessoal já está chegando. Deixa eu também compartilhar com a página da Rádio Cidadania. Olá, o Guma Castellucci, viu, Tonelli? Um abraço para o Guma aí, ó. Guma, que já foi colaborador aqui da rádio, está acessando a nossa página também. A Cidelene Brás, um abraço aí. Deixa eu compartilhar com a página da rádio. Vamos lá aqui. Mais páginas aqui que a gente está compartilhando. Alguns grupos que nos autorizaram aí a colocar a informação. Tá? Quem quiser mandar notícia pode mandar também, né, Fernando Caran? Fernando Caran, lá de São Paulo, sempre acessando aí as nossas páginas, a gente agradece. Deixa eu botar aqui mais esta página também. Opa, Ilza, tudo bem? O Tinho também, né? Tinho, Augusto Alves da Rocha Filho, abração. Toninha De Ângeles, sempre presente. Mais aqui, uma outra página nossa. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga a vida em raça. Quem mais entrou? A Ilza já falei, né? Agora o Gustavo Guilherme Kuhlmann, lá de São Paulo, cola de turma aí, um abração. O Gustavo entende bastante de música, né, Gustavo? Sempre a gente está compartilhando aí na página da rádio as músicas postadas pelo Gustavo. Agora sim, já compartilhamos com todas as páginas e vamos começar o programa, né? Ricardo Augusto Lopes, um abraço. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Silvio Henrique Espírito Santo. E a criançada aí, Silvio, tudo bem? Tá ok. Vamos lá, começando o jornal. Comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. 13h07. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania FM, 15 anos no ar, 104.9 no seu rádio, www.radiocidadania.com.br, o blog da Cidadania FM, com muitas postagens interessantes à sua disposição. Também os aplicativos Radiosnet, TuneIn e outros aplicativos para você ouvir o som da cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo. Também temos aí o Facebook com imagem ao vivo, também YouTube e Twitter, e através das nossas páginas. Uma boa tarde a todos, eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá, Oswaldo Titonelli, acionando os botões eletrônicos para a edição do dia 4 de abril de 2018. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco, os amigos, amigas que aniversariam, tanto da nossa agendinha aqui da Cidadania FM, 15 anos, essa agenda já está velhinha, mas está funcionando. E também o Facebook, trazendo os amigos que estão aí nas nossas páginas. Estaremos falando certamente do assunto mais importante, o julgamento do STF sobre o futuro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem para todos os gostos, quem é contra, quem é a favor, tem gente até pedindo intervenção militar em pleno Jornal Nacional. Pode isso? Anistia Internacional chiou, não gostou dessa fala do ministro
das Forças Armadas, aí, vilas boas, né? Que sejam realmente as vilas boas, né? Também estaremos mostrando a divisão que está acontecendo lá em Brasília, fica do lado de cá quem é a favor, do lado de lá quem é contra. Também estaremos falando do Conselho de Ética, pegou aí um dos deputados da bancada da bala, bumbum, né? O Fraga, que falou que queria, escreveu o que não devia no Twitter sobre a morte, o assassinato, a execução da vereadora Marielle Fraga. Temos também a morte em Nova Resende por enforcamento, não sabe se foi suicídio ou foi assassinato, de um prefeito do Partido dos Trabalhadores, 39 anos, reeleito com 63% dos votos e foi encontrado morto numa rádio comunitária. Ele faz programa logo às 6 horas da manhã, lá em Nova Resende. A polícia está investigando. Também estaremos falando sobre a nova base curricular, as novas orientações sobre a voz do Brasil, a lista suja do trabalho escravo, muita gente que fala que cidadão de bem tem trabalho escravo, viu, Titonelli? Nas áreas dominadas por eles. História hoje falando sempre de um fato importante, e também os 50 anos da morte de Martin Luther King. E, se der tempo, vamos falar um pouquinho sobre o Winnie Mandela também, que faleceu há 2 dias atrás. 13 e 11 apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmavide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13 horas e 11 minutos. Apoiadores culturais, temos, além da Farmaguide, da nossa clínica de vacinas, temos a NT Chaveiros, temos também o DEI Ressonância Magnética e o Miranda Táxi. Lembrando que semana que vem tem vacina contra a gripe lá na nossa clínica de vacina. Meu, quem estiver interessado é só ligar 3732-2486, a famosa vacina tetra ou quadrivalente, tá ok? Um abraço para todos os amigos que estão acessando. O Marcos Campanha está perguntando, Titonelli, só pergunta difícil aí. Está perguntando se vai ter uma decisão no STF hoje. Eu acho que vai. Vamos esperar o que vai acontecer. Muita pressão de um lado, muita pressão do outro lado. A gente tem a opinião própria da gente, mas eu vou esperar, obviamente, a decisão do STF. Paulinho Novaes, procurador de Estado, está me acessando, o advogado Silvio Henrique Espírito Santo também, Ricardo Augusto Lopes, o doutor Gustavo Guilherme Kuma, nosso colega de turma, a Ilza Antônia Brasil, Tinho Augusto Alves da Rocha Filho, Toninha de Ângeles, Fernando Carance, Delene Brás e Tanuguma Castellucci. São os amigos e amigas que acessaram até agora as nossas partes. Tem mais aqui pessoas em outras partes acessando, como a Elvira Fontes, a Anitta Haskell Selassie, a Vani Azevedo também, né? Acessando em outras páginas. A gente manda um abraço para todo mundo. E o Abel Pereira de Souza Júnior também, né, Abel? Também colega nosso lá de São Paulo, Nicolau Rodrigo, da secretaria, né, do Nicolau Bike. Pois é. Vamos às primeiras informações. Vamos já mostrar esta informação da divisão da Esplanada. Todo mundo sabe que o STF estará julgando hoje o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e diz aqui a matéria do Estadão, que sob intensa pressão está o Supremo Tribunal. Como disse o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo pode ser pressionado, mas ele não tem que decidir sob pressão, né? Senão, toda vez que tivesse uma pesquisa dessa maneira, assim, assado, né, mudaria a opinião. Tem que julgar de acordo com a lei. Também não é orando, nem fazendo jejum como o Dallagnol, que vai se tomar uma decisão. Tem a Constituição, que diz que é importante o trânsito em julgado, né? Todo mundo diz isso. Então, está lá escrito no artigo da Constituição. Então, vamos ver como é que vai ser o placar aí no final do dia, talvez começo da noite, e todo mundo, na verdade, está curioso para saber aí.
teve um ato na Paulista ontem, daqueles que querem a prisão do presidente Lula, e segundo informações, a Globo não conseguiu encher rua não, viu? Então, a coisa está bastante complicada. Mas vamos a essa matéria, a divisão da esplanada, de um lado os a favor, do outro lado os contra. A esplanada dos ministérios e todo o gramado central em frente ao Congresso Nacional serão divididos em dois lados. Um para apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outro contra o petista. O esquema desta quinta-feira é o mesmo adotado para o impeachment de Dilma Rousseff. A medida foi tomada para evitar confusão entre os manifestantes pró e contra Lula. O super esquema de segurança adotado demonstra o apelo que o tema tem. A medida foi tomada por pedido da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que na última segunda-feira divulgou um vídeo pregando respeito às diferenças. Este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. O ministro Gilmar Mendes, que voltou de Portugal para o julgamento, afirmou que a prisão de um ex-presidente prejudica a imagem do país e sustentou que o STF deve se concentrar no que diz a Constituição. Agora temos um pouco assim, 200 milhões de juízes, todos entendem de habeas corpus e discutem ADCs, ADPFs. Isso é conversa só de jornalista, agora também é do jornaleiro. O julgamento do STF deve parar o Congresso Nacional nesta quarta. Os aliados de Lula, como líder do PT, Vadir Ramos, acreditam que a corte manterá o habeas corpus temporário ao petista. Essa decisão ela não é antecipatória. Claro que a nossa expectativa, a minha expectativa, é que o habeas corpus seja deferido. Já o líder do DEM, Rodrigo Garcia, defende a manutenção da tese da prisão a partir da condenação em segunda instância. O Supremo sabe que isso é um tema relevante, o sistema de cumprimento de pena no Brasil, e vai, com mais cautela e mais calma, tomar sua decisão final. O futuro de Lula depende do julgamento que ocorre nesta quarta no Supremo, que poderá definir se o petista será ou não preso. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13h17, a Toninha de Ângelo mandando um recadinho aqui através do Face, dizendo, está falando que o Dallagnol fez jejum, né, e estava orando, né, para que Lula seja condenado. A Toninha escreveu, não basta fazer jejum, tem que apresentar as provas. É isso aí, tem que ter prova, preto no branco, como diz aí popularmente falando. Tem que ter prova, tem que obedecer à Constituição. A Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, José Bonifácio, também acessando a nossa página, a Márcia Rocha e a Midori Yamatsuka. Bastante gente acessando hoje, um abraço para todo mundo aí. Aniversariantes de hoje, a Cássia Pitarelli, a Maria Taniguchi, também Guilherme Nunes Simeone. Ô, Guilherme, um abraço aí, a Ângela Aparecida Franco Pazianotto, lá da Ponte Alta, né? A Marjô Santini Chico Fernandes, também Lúcia Helena Camargo Rocha, Maria Cecília, tem também a Zinladen Silva, ou Ziladen, Adriana Vilas Boas, aniversariando também, tia Lulu Hot Dog, acho que é isso, por aí. E Asilo Rafa Varé também aniversariando hoje. Um abraço a todo mundo. E na nossa agenda tem a Célia, que é filha da dona Laura, né, que tempos, né, que ele sempre ligava aqui no domingo para a gente pedindo música. A Janaína também, da Casa de Artesanato, faz aniversário hoje. Parabéns aí a todos os amigos. E a gente vai tocando em frente. A Anistia Internacional não gostou do que o William Bonner fez ontem, viu? No final da edição do Jornal Nacional, ele leu um Twitter do ministro das Forças Armadas, Vilas Boas Correia, esse é o nome, né? Dizendo que, olha, precisa ter juízo, senão o Exército vai tomar as providências. Quer dizer, que ameaça é essa, o Titonelli? Ele está dizendo que precisa obedecer à Constituição. O que os adeptos do Lula estão dizendo? Que obedeça à Constituição. Não tem um trânsito julgado? Ninguém está defendendo nada diferente. Foi o que a Gleisi Hoffmann postou ontem, dizendo, nós queremos que obedeça à Constituição, como o ministro das Forças Armadas está falando. Vamos a essa matéria, a manifestação da Anistia Internacional. A Anistia Internacional emitiu nota nesta quarta-feira, repudiando as manifestações do comandante do Exército, general Vilas Boas.
Um dia antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula pelo STF, o general publicou postagens no Twitter em que assegurou que o Exército Brasileiro compartilha o anseio dos cidadãos de bem de repúdio à impunidade, que se mantém atento às suas missões institucionais. Para a Anistia Internacional, as declarações são uma grave afronta à independência dos poderes, uma ameaça à democracia e um sinal do desvio do papel das Forças Armadas no Brasil. A organização já havia manifestado preocupação com o crescente uso das Forças Armadas como política de segurança pública. A nota lembra ainda que o Brasil nunca julgou os responsáveis por execuções, desaparecimentos forçados, tortura, estupros e outras violações cometidas durante a ditadura militar. Essa impunidade, segundo a organização, alimenta e estimula a violência dos agentes de Estado e militares nos tempos atuais. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 20 minutos, o general Vilas Boas, uma pequena correção, ele, na verdade, é comandante do Exército Brasileiro. Falou em nome do Exército e alguns outros importantes membros do alto escalão do Exército e de outras forças disseram, bateram continência, viu? Estamos à disposição, estamos com a espada no jeito aqui. Foi que, logo após a divulgação do Jornal Nacional. Preocupação muito grande, né? Essa questão de quem é cidadão de bem, hein, Tonelli? Cidadão de bem, quer dizer, os outros são cidadão do mal, né? Apesar dessa história dessa cidadão do bem. Por falar nisso, teve uma manifestação ontem pela prisão em votação de segunda instância, né? Em sentença de segunda instância, aqui em Avaré, de 40 ou 50 pessoas, eu vi lá as imagens, e todos, naturalmente, cidadão de bem. Não duvido que seja cidadão do bem, né? Agora, nós não concordamos com isso. Eu sou cidadão do mal? Gozado isso, né? Cidadão do bem, né? Tudo bem. Hélio Pereira, acessando nossa página, Ricardo Calaf Zedan e o Marcelo Nassif também acompanhando o programa 60 Minutos. Temos mais uma matéria, a repercussão na Europa dessa votação hoje do STF. A decisão será anunciada hoje pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília, definindo o destino do ex-presidente Lula, uma das principais manchetes internacionais na manhã desta quarta-feira, na França e na Europa. A imprensa francesa destaca as manifestações ocorridas ontem para pedir a prisão imediata do petista, mas nota que as milhares de pessoas que saíram às ruas em várias capitais brasileiras são principalmente de classe média e alta, e não aqueles que apoiam a candidatura de Lula. Mas começa às 14 horas, no horário de Brasília, e vai terminar, podendo inclusive se arrastar até amanhã. A segurança foi reforçada na capital federal. A RFI em parceria com a Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 Minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 Minutos. Farmakid, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60. 13 horas e 23, um abraço para Marisa Wickler, também para o Francisco Vicente, todos aí acessando as nossas páginas. 14 graus de mínima hoje aqui na Estância Turística de Avaré, 27 de máxima. Hoje, impressionante, hein? 0 de chuva, Titonelli. Que coisa, hein? Finalmente, será que vai confirmar a previsão? Uma vez já demos aí 0 e choveu, né? Vamos tomara que hoje não chova. Noite com poucas nuvens, ideal para dar uma caminhada aí, né? 97% de umidade relativa do ar máxima e 46% a mínima. 6h24 o nascer do sol, 18h12 o pôr do sol. Esta é a tendência do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, de acordo com o clima-tempo. Às 13h24, vamos a algumas notícias. O Avaré Urgente, do nosso amigo Marcelinho.
Lembramos aí que dia 13 e dia 14 teremos a Festa do Milho da segunda Igreja Presbiteriana Independente, né? Que é lá na rua Luiz Anela 86. Ainda bem que eu decorei, viu, Tonelli? Que o papelzinho amarelo não está aqui. Será dia 13, dia 14, uma sexta e um sábado. Notícias do Alvaré Urgente. Prefeitura encaminha denúncias contra Poio Novaes ao Ministério Público. Foram lidas vários processos, né? Na verdade, encaminharam para a Câmara para serem lidos, né? Durante a sessão de Câmara de segunda-feira passada agora, foi apresentada uma documentação que apontam supostas irregularidades em aquisições de medicamentos praticados durante o governo do ex-prefeito Poio Novaes. Aliás, esse levantamento foi feito pela esposa do Dr. Marcelo White, né? Todo mundo se lembra que ela ficou algum tempo fazendo esse levantamento e, de repente, ela foi exonerada. O mesmo caminho teve o Dr. Marcelo White após o GAECO ter recomendado a sua prisão, que todo mundo se lembra também, uma investigação de um processo que está tramitando contra o Dr. Marcelo White. Então, esses documentos todos encaminhados pela Câmara foram feitos a pedido do atual governo para tentar encontrar irregularidades no trabalho do Poio Novaes e seus secretários. Os ofícios encaminhados aos legislativos, todos assinados pelo Ronaldo Guardiano, secretário da Administração, pede que a Câmara tome as devidas providências. A documentação foi encaminhada para o Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segundo o relatório apresentado pela Prefeitura. E durante o governo Poio, foram adquiridos medicamentos de forma regular, muitas vezes por meio de compra emergencial. Na verdade, querem fazer marola para tentar, de certa forma, colocar em saia justa a anterior administração da cidade. Segundo a Câmara, a Prefeitura teria que encaminhar a documentação à Justiça, já que uma sindicância teria apontado irregularidades. Para o presidente da Casa de Leis, da Câmara Municipal, a Câmara não teria como tomar providências, já que entende que o caso tem que ser analisado pelo Poder Judiciário. Lá vai ter dois caminhos, vai abrir um inquérito e, eventualmente, pode gerar alguma ação, né, contra o ex-prefeito ou simplesmente serem arquivados se não houver materialidade. Aliás, hoje em dia o pessoal fala mais em convicção do que em materialidade, né? Tem que ter materialidade, obviamente, para ter uma ação civil pública. Tá ok. O Poio Novaes, segundo essa matéria da Alvaré Urgente, não foi encontrado pela reportagem para responder a esses questionamentos. São 13 horas e 27 minutos, inclusive a gente deixa também à disposição tanto o governo quanto o governo anterior para explicarem sobre essas questões aqui na Cidadania FM. Só confirmando aqui, realmente a 14ª Festa do Milho será dia 13 e 14 de abril, na segunda IPI, né, que é a Igreja Presbiteriana Independente, Rua Luiz Anela, 86, Parque Santa Elizabeth, em frente ao campo de São Pedro. O vereador da base pede melhorias nas estradas vicinais. Foi o vereador aí, Carlos Alberto Statti, pedindo aí que precisa melhorar estradas vicinais, que certamente, em razão das chuvas e da falta de manutenção, realmente estão aí bastante complicadas. Também traz aqui uma enquete, o Jornal da Internet, o blog informativo do Marcelinho, se você é a favor ou contra a conclusão da obra do Arenão. Está dando aí 105 votos, contra 76%, contra a conclusão da obra do Arenão, e a favor 24%. E é uma prioridade número 1 do governo de Jô Silvestre, é a conclusão do Arenão, tanto que destinou todas as verbas do turismo para essa finalidade. Jovem é preso por tráfico de drogas lá em Itaí, é uma outra informação que tem aqui no Alvaré Urgente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Prefeitura teria limitações com a municipalização do Horto Florestal, até comentamos as falas aí nossas, do Barreto, do Alessandro Rios, do vereador Ernesto, na sessão, colocando aí algumas preocupações com relação à minuta do contrato que
será assinado pela Prefeitura com relação à municipalização do Horto. 13 horas e 29 minutos, vamos direto a Brasília. Fraga, deputado Fraga, que é do DEM, que é da bancada da bala, né? Que é a bancada da bala. E ele falou que devia, que não devia, escreveu que devia, que não devia, com relação à execução da Marielle Franco, a vereadora do Rio. Vai ser agora investigado no Conselho de Ética. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instalou nesta terça-feira processo disciplinar contra o deputado Alberto Fraga, do Democratas. A representação foi feita pelo PSOL por causa de uma postagem de Fraga em suas redes sociais com informações falsas sobre a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em 14 de março. O relator do processo será anunciado nesta quarta-feira. O PSOL pede a cassação do mandato de Fraga. Na sequência, o Conselho começou a analisar o caso do deputado Celso Jacob, do PMDB, que cumpre pena de 7 anos e 2 meses em regime fechado no presídio da Papuda, em Brasília, pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa de licitação, cometidos em 2003, quando ele era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro. O relator do processo, Sandro Alex, do PSD, avaliou que, por estar preso, Jacob estaria descumprindo o decoro parlamentar e, por isso, votou pela abertura de investigação que pode levar à cassação do mandato do MDBista. A votação do relatório vai ser feita apenas na semana que vem, porque os membros do Conselho fizeram um acordo para pedir vista deste relatório e dos relatórios que serão lidos nesta quarta sobre os deputados Paulo Maluf, do PP, que cumpre pena em regime domiciliar, e João Rodrigues, do PSD, que está em regime semiaberto em Porto Alegre, além do caso de Lúcio Vieira Lima, do MDB, denunciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. NT Chaveiros com a gente, 997-61-1501, Avenida Paranapanema 263, UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, no quarteirão da Santa Casa, 3732-3264, e os relatórios saem com bastante rapidez, de ressonância magnética. Miranda Táxi, 997-299608, através do WhatsApp você agenda a viagem para qualquer ponto do Brasil, e o Miranda, com certeza, vai atendê-lo com preço justo, né, com toda a segurança, e também você pode viajar aí com preço justo, inclusive, né? Cláudio Duarte, lá de Campinas, acessando a nossa página, o Pedro Assunto de São Paulo, o Francisco Vicente, que eu já mandei um abraço também, e o Ângelo Silva, que está acessando também em outra página. O Vona também sempre acessando pela página da Cidadania FM. E vamos a mais informações, direto de Brasília. A lista suja do trabalho escravo. Será que tem cidadão de bem que faz trabalho escravo, Tonelli? Vamos lá. O governo federal terá que atualizar e publicar a cada 6 meses a lista suja do trabalho escravo. O descumprimento acarretará em multa diária de R$10 mil. A determinação é da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, que exige o cumprimento de sentença transitada em julgado em setembro do ano passado. O governo foi processado pelo Ministério Público do Trabalho em 2016, após o Ministério do Trabalho ficar mais de 2 anos sem atualizar a lista. Para a Procuradora do Trabalho, Catarina von Zuben, a nova decisão é essencial na proteção contra o trabalho escravo. Agora criou a certeza da periodicidade da publicação. Então, isso dá segurança, né? Foi mais uma vitória que o Ministério do Trabalho fez. A expectativa, segundo Catarina von Zuben, que também é coordenadora da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, é de que o governo cumpra com a decisão judicial. A decisão ela já foi procedida numa execução de sentença. Então, ele tem que cumprir. A primeira publicação da lista suja do trabalho escravo após a nova decisão da Justiça deve ser feita até o dia 27 deste mês, já que a última foi publicada em outubro do ano passado. A lista
suja é um documento que constam os nomes de empregadores condenados por expor trabalhadores a trabalho escravo. São características do trabalho escravo a jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho e a servidão por dívida. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista, em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601, fone 3732-4089. 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13h35, Rodrigo Duarte Antunes, um abraço, Nilson Zanucchi, Rogério Vieira, também acessando aí as nossas páginas, NT Chaveiros com a gente, o DI Ressonância Magnética e Miranda Taxalim da Farmagrid e da Clínica de Vacinas. Já temos, a partir da semana que vem, vacinas contra a gripe aí na nossa clínica. Vinícius Nogueira Rodrigues, um abraço também. E mais informações, abrindo aqui o Jornal do Goiê, nós vamos dar uma olhadinha, que G. Barros do Turismo pode pedir exoneração do cargo, já diz aqui o Goiê, corre pelos bastidores da política avarense, que o secretário de Turismo, G. Barros, lá de São Manuel, mas é secretário aqui, ou já pediu ou deve pedir exoneração do cargo nas próximas horas, e que tudo estaria dependendo de uma pessoal dele com o prefeito Jô Silvestre. O Jornal do Goiê entrou em contato com Caçapa, que afirmou que G. Barros estaria para deixar o cargo nas próximas horas, revelando que o motivo seria o fato de G. Barros ter a intenção de participar das próximas eleições como deputado, embora Caçapa não tenha conhecimento de que partido seria esse. Outra fonte de dentro da prefeitura chegou a revelar que G. Barros, secretário de Turismo aqui de Avaré, já teria solicitado e assinado a sua exoneração ao prefeito Jô, pelos compromissos que deverá em São Paulo já nos próximos dias. Portanto, vamos aguardar se realmente isso vai acontecer ou não. Especialista expõe a Base Nacional de Currículo, né, que tem um nome correto, que é BNCC, a Base Comum Curricular do Ensino Médio, né, aos profissionais da educação. Inclusive, está dizendo no jornal que o currículo do ensino médio deixa de ter conteúdo dividido por série. Esse documento ainda passará por discussões públicas de ser aprovado. Aliás, nós temos até uma matéria gravada a respeito desse assunto daqui a pouquinho. Diretoria de Ensino da região abre processo seletivo. Aquela informação também que a vereadora Maria Alva deu na sessão de Câmara, que o prefeito tira verba de outros setores para viabilizar a terceirização do lixo da cidade. São notícias aí que estão no jornal do O Goiê. Mais notícias nacional informando, direto de Brasília, o bloco informativo da EPC. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Dia D para o ex-presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje, às 14h, o julgamento do habeas corpus, no qual a defesa tenta impedir eventual prisão de Lula após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça Federal. O caso começou a ser julgado no dia 22 de março, mas a sessão foi interrompida na Corte. Com isso, o ex-presidente salvo-conduto para não ser preso até a decisão desta tarde. Lula foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aumentou a pena para 12 anos e 1 mês na ação penal do Triplex do Guarujá, em São Paulo, na Operação Lava Jato. Tanto para determinar a prisão quanto para conceder o habeas corpus, serão necessários os votos de pelo menos 6 dos 11 ministros do STF. Temer sanciona nesta manhã a lei que flexibiliza o programa A Voz do Brasil. Os detalhes ao vivo com Bom dia, Daniele. Bom dia, Zé Carlos. Será sancionada hoje pelo presidente Michel Temer a lei que flexibiliza o horário do programa A Voz do Brasil. A proposta foi aprovada em março pela Câmara dos Deputados e permite que as rádios tenham a transmissão do programa entre as 19 e 21 horas.
Até agora, era obrigatório transmitir ao vivo às 7 horas da noite. O projeto tramitava no Congresso Nacional há 15 anos e previa, inicialmente, que a Voz do Brasil fosse transmitida também na televisão. Mas, ao longo do tempo, a proposta foi modificada e a flexibilização foi permitida. Para os defensores da nova lei, a flexibilização vai aperfeiçoar o serviço e permite com que as rádios coloquem no ar outras transmissões, como jogos de futebol e informações sobre o trânsito. Mas há quem discorde. Os opositores afirmam que a mudança vai enfraquecer o programa, que leva ao público informações sobre políticas públicas e mostra a diversidade de opiniões no Congresso Nacional. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. A China anunciou hoje novas tarifas de 25% para um total de 106 produtos importados dos Estados Unidos, incluindo a soja, automóveis e aviões, no valor de 50 bilhões de dólares. O Ministério do Comércio informou esta medida, com a qual pretende defender os direitos do país das tarifas anunciadas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra as importações chinesas. A decisão envolve dispositivos de tecnologia de ponta das indústrias aeroespacial e robótica, entre outros. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 41 minutos. 33 mil veículos passaram pela SP-255 neste último feriado prolongado. E ontem, aliás, na última sexta-feira, já dia 30, né? Teve aí policiais militares realizando patrulhamento na minha rua lá, viu, Tonel? Na rua Amaral Pacheco, e pegaram o indivíduo saindo de uma residência, que ao perceber a presença policial, invadiu-se para o interior do imóvel, dizendo, é a polícia! E foram ver, ele estava carregando aí 10 porções grandes de maconha envolvidas em plástico branco, pesando 176 gramas. É bastante isso, Tonel? Não sei, né? Foi pego, né? Me chamou a atenção pelo fato de ser no bairro Água Branca, né? Por isso que nós demos destaque aí. São 13 horas e 41 minutos, vamos a mais informação. O Jornal Estado de São Paulo trazendo aí que São Paulo recebe 100 venezuelanos no hotel. Chegou amanhã à cidade, os primeiros imigrantes de um total de 300 vindos de Roraima. Eles ficarão em centros de acolhida, né? Juiz manda arrombar porta de João Gilberto. O pedido foi feito pela filha, Bebel Gilberto, cantor de 86 anos, pode ser internado. Vive uma situação complicadíssima, o grande João Gilberto. A idade, a velhice, às vezes é um naufrágio, viu, Tetonelli? Como disse uma vez uma matéria sobre o Ulisses Guimarães. Pois é. Zeca Pagodinho, em Betânia, fazendo aí uma releitura de clássicos homenageando a Portela e a Mangueira. Isso vai ser bom, né? Marcelo Odebrecht e pai dele declaram trégua. Estavam brigando? Vetos de Temer caem, impacto pode ser de 13 bilhões de reais. O Congresso rejeitou 24 vetos presidenciais a medidas como parcelamento de dívidas do refis, reformulação da carreira de agentes de saúde e fundo rural. Integrante da equipe econômica calcula que a derrubada dos vetos pode gerar perda de 10 bilhões de reais para a arrecadação federal e de 3 bilhões para o Tesouro. São aí informações mostrando que a base do governo realmente não está votando com o governo. Cristiano Ronaldo marcou um gol de Pelé, marcou um gol de bicicleta e o Real Madrid venceu o Juventus ontem por 3-0, Juventus de Turim. Está aí. São realmente informações aí. E hoje o Barcelona joga hoje contra o Roma, né? Dentro da Copa dos Campeões. 13 horas e 43 minutos, mais informações direto de Brasília. Vamos mostrar essa matéria sobre a base comum curricular. Vamos lá. O Ministério da Educação, MEC, entregou nesta terça-feira a última versão da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, do ensino médio. O documento
documento foi entregue ao Conselho Nacional de Educação. Entre as propostas está a exigência de que apenas as disciplinas de matemática e língua portuguesa serão obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. As demais, como física, química, filosofia, por exemplo, aparecem de maneira interdisciplinar em 3 áreas de conhecimento: ciências humanas, ciências da natureza e linguagens e suas tecnologias. Para a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, as mudanças são mais que necessárias. O Brasil era o único país do mundo que tinha um ensino médio engessado e agora nós temos uma outra possibilidade, que é ter um currículo mais alinhado, e precisa ser mudado por uma razão muito simples. Esse modelo que nós temos hoje, ele está em funcionamento há muito tempo e os resultados são tristes. De acordo com o MEC, das 3.000 horas de aula do ensino médio, 1.800 deverão ser guiadas pela BNCC. As demais, 1.200, ficam a critério das escolas, que poderão oferecer uma formação acadêmica mais aprofundada em uma ou mais áreas do conhecimento. Caberá agora ao Conselho Nacional de Educação discutir e aprovar o texto da Base Comum do Ensino Médio. O presidente do Conselho, Eduardo Deschamps, afirmou que o texto será bem avaliado e contará com a ajuda da população, que poderá opinar por meio de audiências públicas. Certamente será bem recepcionada por todos os conselheiros, que irá, da mesma forma como ano passado, desempenhar de fazer análise, debater com a sociedade brasileira, finalizar um documento que posteriormente será homologado pelo Ministério da Educação. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, feito com 2.000 pessoas e divulgado nesta terça, aponta que nos últimos 4 anos aumentou a insatisfação dos brasileiros com a educação, em especial com o ensino médio. 26% dos entrevistados consideram o ensino médio ruim ou péssimo. Nos anos anteriores, esse número era de pouco mais de 15%. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 46 minutos. Vamos em frente com as informações, também mandando um abraço para o Joaquim Vicentini, que está lá em São Paulo, acompanhando também as imagens aqui dos estúdios pelo Face. Toda uma olhadinha no meu Twitter, uma foto aí do deputado Paulo Teixeira, nosso amigo, ao lado do Vadir Damuso, Léo de Brito e Patrus Ananias, são deputados do Partido dos Trabalhadores, chegando lá no STF para acompanhar o julgamento que começa às 14 horas. Também temos outras postagens aqui do Rogério Correia, que é deputado para Minas Gerais. Essa matéria está no Viu Mundo. E ele faz uma observação interessante, viu? Há 175 dias o STF livrou o Aécio de qualquer investigação e ninguém foi às ruas protestar com camisas da CBF, Titonelli. Como é que pode, não? O STF não deixou investigar o Aécio. Olha, vamos ver, se investigar, realmente a coisa pode complicar. Outra informação aqui, Jornal Nacional usa a fala do general Vilas Boas para ameaçar a democracia. Por outro lado, o Ricardo Noblat tem um blog, tem raro momento de sensatez ao comentar o post do chefe do Exército. Pediu o passaporte dele. Cadê meu passaporte? Que estava vislumbrando aí que o regime pode até mesmo fechar, que realmente é uma preocupação muito grande. Mais informações. Uma moça aqui mostrando, olha que interessante, fazendo um protesto, uma das manifestações, uma senhora, né, botou uma cartolina escrito assim: Lula, por tua culpa meu filho saiu de casa. E botou 3 pontinhos, para fazer medicina. A história do ProUni, que ajudou muita gente que sem condições de fazer aí, de ter um diploma de médico, de advogado, de professor, etc, etc. Rita Rösener, obrigado aí por ter acessado a nossa página. E o Twitter, predominando principalmente as informações do Twitter a respeito do julgamento que começa daqui a pouquinho, com manifestações de ambos os lados, né? No nosso Twitter tem mais manifestações justamente pelo acatamento, né, do habeas corpus, né? São 13 horas e 49 minutos. Vamos a mais informações. Prefeito morto
do Partido dos Trabalhadores foi encontrado morto, enforcado, não se sabe se foi suicídio ou não, uma rádio comunitária lá em Nova Resende, sul de Minas Gerais. O prefeito de Nova Resende, no sul de Minas Gerais, foi encontrado enforcado na manhã desta terça-feira na rádio comunitária Onda Minas, onde apresentava um programa diário. O corpo de Celson José de Oliveira, do PT, foi localizado pelo amigo, ex-vice-prefeito e presidente da emissora, Osmar Pinheiro. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de suicídio, mas aguarda o resultado da necrópsia, que deve sair em 30 dias. Segundo a corporação, imagens de câmeras de segurança que ele estava sozinho no local. Abalado, Osmar Pinheiro conversou com a agência Rádio Web e contou que o amigo não tinha desavenças políticas. Excelente prefeito. Eu tinha um plano de governo executar e ele batia em cima do plano de governo dele. Não atacava o adversário, não falava mal de ninguém. Ele tinha um programa de rádio dele, todo dia das 5 às 9 da manhã, e às 6 horas da manhã tinha um momento de reflexão do Evangelho do dia. Nesse dia colocou, inclusive, o amanhecer da fé, o momento de oração, e depois o resto eu não vou conseguir fazer. Este era o segundo mandato de Celson à frente da prefeitura, depois de outros 2 como vice-prefeito. Ele tinha 39 anos e deixa o pai, a esposa e 2 filhos. O sepultamento será às 11 da manhã desta quarta-feira. Agência Rádio Web, com informações de Nova Resende, no sul de Minas Gerais, Joyce Copstein. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 51 minutos, notícias do site UOL. Após fala de comandante do Exército, Temer defende liberdade de expressão e general disse repudiar a impunidade. O decreto federal não permite manifestação política de militares. Temer escala consultor pessoal para ter linha direta com a cúpula militar. E antes do julgamento, Lula minimiza teor da fala do general. Negativa do STF não significa prisão imediata nesse julgamento do habeas corpus. Defesa do ex-presidente poderá ainda entrar com novo recurso, caso seja rejeitado o habeas corpus. Lula chega ao sindicato para acompanhar a votação. José de Souza escreve seu artigo no seu blog: STF decidirá o seu próprio futuro. Mercado, dólar opera em alta, bolsa cai. Após 11 anos no Mensalão Tucano, o julgamento de Eduardo Azeredo é marcado. TJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julga dia 24 o recurso do ex-governador, condenado a 20 anos de prisão e continua solto. Parecer da AGU libera empréstimos da Caixa Econômica a estados. Governo teria poupado 3 bilhões de reais com reforma da Previdência em 2017. É um cálculo da Confederação Nacional das Indústrias. Derrotas e concessões políticas vão custar 23 bilhões para o governo. Temer proibirá novos cursos de medicina nos próximos 5 anos. Deverá publicar a portaria amanhã proibindo novos cursos de medicina. Corinthians e Palmeiras questionam Paulistão dominado pela PM. Clubes peitam as autoridades. A questão aí de torcida única são informações que nós temos aí no site UOL. E para completar as 13 horas e 53 minutos, Emílio e Marcelo Odebrecht divulgam um comunicado que indica reaproximação entre eles. Desde 2015 já estavam brigados. Zuckerberg vai depor no Congresso dos Estados Unidos dia 11, a primeira vez que o fundador do Facebook depõe a legisladores sobre aquela questão do vazamento de dados do pessoal do Face. Alckmin demite ex-capelão da PM, condenado por desviar dinheiro. Decisão sobre previdência fechada leva 202 dias para entrar em vigor, após extinção de ministério. Rio registra 15 homicídios dolosos por dia neste ano. Especialista atribui número à lógica da guerra contra as drogas. Suspeito de ataque acusa YouTube de discriminação. Atacou lá a sede do YouTube. São informações que nós temos aí para vocês do site UOL.
Ministro rejeita a representação de Bolsonaro contra o Datafolha. Polícia fecha a Casa da Moeda falsa e prende 2 suspeitos em São Paulo, no bairro Cidade Tiradentes. E também o legado de Martin Luther King, 50 anos após o seu assassinato, é assunto do UOL e também aqui numa matéria da Rádio Cidadania. 13h54, nós vamos mostrar as matérias finais, mostrando aí os alimentos especiais do nossa parte de saúde, notícias da saúde. História Hoje, trazendo informações importantes para vocês. Qual é o tema da História Hoje mesmo, hoje, Titonelli? Dá uma olhadinha rápida para mim. Teremos também a trajetória de Martin Luther King, um especial para vocês. Oi? Ah, sim. Opa, como que eu esqueci, né? É a história do palhaço Torresmo. E lembra do Fusarca Torresmo? A História Hoje esse é o tema. E para completar, 2 dias após a morte de Winnie Mandela, vamos lembrar um pouquinho a trajetória da esposa do Nelson Mandela, que foi muito importante na defesa dos direitos humanos lá na África do Sul. Uma boa tarde a todos. Fiquem com o finalzinho do nosso programa. Amanhã tem mais 60 minutos. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. O histórico discurso Eu Tenho um Sonho, na Washington de 1963, é apenas um dos símbolos da luta de Martin Luther King, um dos maiores ativistas pelo fim do preconceito racial. E foi em 4 de abril de 1968 que Luther King foi assassinado por um racista branco. 50 anos depois, pouca coisa mudou, como explica o especialista em direito público e membro da Coordenação Nacional do Movimento Negro Unificado, Gleidson Renato Martins Dias. E era uma das maiores esperanças da sua época, um homem extraordinário, com uma visão e um comprometimento contra o racismo de forma ímpar, e isso continua no Brasil, continua no mundo. Tem visto o genocídio da população negra, o assassinato da Marielle comprova que o racismo ainda tenta destruir as nossas diferenças. Luther King era pastor evangélico e pacifista. Começou sua militância em 1955 para pressionar o governo dos Estados Unidos a colocar fim à política de discriminação racial. Para Gleidson, o seu maior mérito foi revelar as estruturas que estão por trás do preconceito, criando espaços e direitos diferentes para negros e brancos. Ele ensina uma coisa que para nós é muito importante: entender como o racismo coloca as pessoas apenas pela sua cor em posições de subalternidade. Quando ele fala que teria um sonho onde as pessoas... É o que nós todos nós queremos. Mas, no entanto, para chegar a esse sonho, nós temos que destruir a estrutura consciente e inconsciente que representa o racismo. Para Gleidson, a única maneira de alcançar o sonho de Martin Luther King é entender e reverter as estruturas racistas criadas pelas elites. Ele destaca a política de cotas em universidades e concursos públicos que permite que negros deixem de ser meros objetos de estudo para tornarem-se cientistas e formuladores de políticas públicas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda. Um abraço aí para o Fábio Zamberlan, para o Vinícius Nogueira Rodrigues, para o Roger Vieira, que eu não mandei ainda, né? O Joaquim Matias Neto, Delza Paula, Relatinha Barros, Joaquim Vicentini, os amigos todos aí que acessaram. Um abraço a todos e a todas. Amanhã tem mais. Fim dos 60 minutos de hoje. Amanhã começa outro.